Cordiais saudações. Eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao meu canal. Vocês sabem que os protestantes, os heréticos protestantes, eles contestam as doutrinas da Igreja Ortodoxa e também da Igreja Romana naquilo que ela tem de comum com a Igreja Ortodoxa. Os protestantes, eles negam a Sagrada Tradição porque, segundo eles, todas as coisas devem estar na Bíblia. Mas a Bíblia não diz, não existe nenhum versículo que todas as coisas referentes ao cristianismo, referentes à doutrina cristã, devem estar na Bíblia. Não existe esse versículo na Bíblia que todas as coisas referentes à religião cristã devem estar na Bíblia. Não existe. Essa doutrina do Sola Escritura não encontra apoio dentro da Bíblia. Não encontra apoio. Não encontra abono nem validação. Sequer não tem um versículo da Bíblia que fale dessa tese, desse dogma protestante de somente a Bíblia, sola Escritura. Não existe. Essa doutrina, ela apenas não só não se encontra, como essa doutrina ela é antibíblica, ela é não bíblica e contrária à própria Bíblia. Bom, dito isso, né, nós vamos falar hoje da Sagrada Tradição. Essa sim encontra apoio nas Escrituras, tanto nas Escrituras judaicas como nas Escrituras cristãs. Elas encontram total apoio, firme apoio. E é o que a gente vai ver neste vídeo. Se você ficar nesse vídeo, você vai aprender a refutar a tese do Sola Escritura e vai também poder confrontar os protestantes que falam mal da Sagrada Tradição, porque ela está presente no Novo Testamento e perpassa todo o Novo Testamento. A tradição perpassa todo o Novo Testamento. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Os protestantes eles surgiram no século XVI e, claro, eles surgiram do livro. Então, para eles, tudo tem que estar no livro, porque a religião deles surgiu do livro. Primeiro o livro, depois a religião deles. A igreja cristã surgiu com Jesus. Depois é que surgiu todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. E o Velho Testamento, embora tenha surgido antes da igreja, há profecias do Velho Testamento referentes a Cristo e a sua igreja. A Cristo e a sua igreja. Então, a igreja está presente nas profecias. Ela já existe de forma potencial no Velho Testamento. Então, vamos continuar aqui falando da Sagrada Tradição contra a heresia protestante. Por quê? Os protestantes, com a sua doutrina, onde está na Bíblia que tem crisma? Onde está na Bíblia que tem os 7 sacramentos? Onde está na Bíblia que padre tem que usar paramentos? Onde está na Bíblia que tem que ter missa ou liturgia eucarística? Onde está na Bíblia que tem que ter procissão? Onde está na Bíblia? Onde está na Bíblia que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo? Onde está na Bíblia? Onde está na Bíblia que tem que honrar a Virgem Maria? Onde está na Bíblia que tem que ter festas litúrgicas? Então tudo isso são coisas da Sagrada Tradição. Da Sagrada Tradição.
que foi preservada. Porque o apóstolo Paulo, quando ele dirige sua carta a Timóteo, ele fala para guardar o depósito da fé, que a gente já vai ver daqui a pouco. Paulo disse que ele recebeu a imposição de mãos para ser bispo. E é claro que recebendo essa imposição de mãos, o apóstolo Paulo, depois de sua morte, a igreja continuou, ela não desapareceu. Timóteo também sagrou outros bispos, e esses bispos foram repassando não só a sagração, que é um sacramento, mas também preservaram o depósito da fé. Ao mesmo tempo que passaram o sacramento, passaram também o depósito da fé. Aquilo que sempre foi crido por todos, em todos os lugares. Aquilo que sempre foi crido por todos, em todos os lugares, em todos os tempos. E ia passando de bispo para bispo. E a Igreja Ortodoxa preserva integralmente o depósito da fé. Existem outras igrejas que têm sucessão apostólica, mas elas não têm a tradição de forma íntegra. Então a gente vai ver, aqui os textos sagrados, mostrando a Sagrada Tradição. A Guia Paradosis, a Sagrada Tradição. Vamos começar pelo Evangelho da Infância, em São Lucas, capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 66. Vamos lá. Então aqui está se referindo a João Batista, a São João Batista. E todos os que ouviam essas coisas as guardavam em seus corações. Então, os que o ouviam, e não os que leram, ouviam e guardavam em seus corações. Então, a palavra ouvida era tão especial naquele momento que eles guardaram seus corações para não perder aquele depósito. E aí puderam repassar. Ainda no Santo Evangelho do evangelista São Lucas, está escrito no capítulo 2, do versículo 16 e 19, que é sobre o nascimento de Cristo. Os pastores receberam o aviso de um anjo que o Messias nasceu, se juntaram anjos no céu e cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, de boa vontade ou por ele amados. E aqui nesse texto, no capítulo 2, do versículo 16 a 19, nós temos um texto falando da tradição. Olha só. Partiram depressa, encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Ao ver o menino, contaram o que lhes tinha sido dito a respeito dele. E todos os que ouviam os pastores ficavam maravilhados com o que eles contavam. Maria, por sua vez, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Então eles ouviam, ficavam maravilhados. E Maria, ela guardava todas essas coisas em seu coração, meditando-as. Bom, agora nós vamos para o Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 17, que fala do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma voz vinda dos céus dizia, não foi uma mão que apareceu. O que se manifestou foi uma voz vinda do céu, que dizia,
Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Agora, ainda no Santo Evangelho do Evangelista São Mateus, capítulo 17, versículo 5. Vamos lá. Aqui é o episódio da transfiguração, né, ou da metamorfose em grego. E da nuvem uma voz dizia. Então, voz a gente ouve. Então, nada de leitura. Uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem encontro o meu agrado. Ouçam-no. Então o pai mandou ouvir o seu filho. Ouçam-no. Não é para ler, é para ouvir Jesus. Então a tradição está presente no próprio Evangelho, que o ouvir é que é o importante, não ler. É por isso que na Igreja Ortodoxa, o leitor do Evangelho, que é um diácono ou um padre, ele anuncia na hora do Evangelho: levantemo-nos com sabedoria para ouvir o Santo Evangelho. Então o Evangelho é para ser ouvido e não lido. Os protestantes, né, que vão para as suas congregações, para os seus locais de oração, os protestantes, eles levam Bíblias para os seus templos, levam Bíblias, né? Porque eles não confiam, eles são individualistas, eles são ensinados a serem céticos. Então o pregador está lá na frente, está lá no púlpito, que erroneamente os pastores chamam de altar, o pregador está lá na frente, ou os pregadores estão pregando, e aí manda abrir a Bíblia. E aí o protestante abre a sua Bíblia porque ele não quer ouvir, ele quer ler. Então ele despreza o ouvir. Mas o Evangelho manda ouvir. Por quê? Porque o protestante quer ler. Porque ele não confia. Se ele confiasse na pregação do pastor, ele não levaria a Bíblia para seu local de oração. É claro. E ele não pode confiar mesmo porque é uma seita que derivou do livro e não está apoiada na tradição, né? Não está apoiada na tradição. Então, realmente, faz sentido levar a Bíblia para uma seita protestante. Aliás, os protestantes, testemunhas de Jeová, eles fazem um tributo à igreja porque eles têm os 27 livros do Novo Testamento. E esses 27 livros do Novo Testamento não tem um cânon dentro do Novo Testamento. Não tem um cânon dentro do Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento é extra-bíblico, está fora da Bíblia. E esse já é um motivo pelo qual o só a Escritura cai por terra, porque nem tudo está na Bíblia, né? Faz parte do quê? Da sagrada tradição, da santa tradição. Então os protestantes fazem um tributo à igreja quando eles publicam suas Bíblias com os livros canônicos do Novo Testamento, né? Então a gente agora vai ainda aqui pegar o texto agora, vamos pegar o texto aqui, o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16, que é o episódio dos 72 discípulos que foram pregar e tal, né? Aliás, é até uma boa aqui para as testemunhas de Jeová aprenderem, né? Que Jesus disse: quem escuta a vocês, escuta a mim. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem escuta a vocês, escuta a mim. Então Jesus não disse: quem vos lê, lê a mim. Quem lê a Bíblia, lê a mim. Né? Quem lê os panfletos da Watchtower, lê a mim. E para todos os protestantes também, né? Jesus não disse: quem lê a Bíblia, lê a mim. Ele disse: quem vos escuta, escuta a mim. Ou seja, os discípulos de Cristo que ouviram a sua doutrina anunciaram a sua doutrina, porque eles falavam e as pessoas ouviam. E aquelas pessoas que ouviram de bom coração ouviram o próprio Cristo. Ou seja, é a tradição. Jesus ensinou, os apóstolos ouviram e repassaram a mesma coisa. É a tradição.
Lucas 10, 16. Bom, agora nós vamos para a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2. Capítulo 2. Vamos lá. Eu já deixei tudo marcado aqui para facilitar. Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que cumprem a lei. Então, ou seja, Paulo está mostrando que os judeus, eles não tinham pergaminhos, rolos da lei. Então eles iam para a sinagoga ouvir a lei, mas Paulo está ensinando o quê? Que o que se ouve tem que pôr em prática. Agora vamos para Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem daquilo que ouvimos. E o que ouvimos vem por meio da palavra de Cristo. Vou repetir. Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem daquilo que ouvimos. E o que ouvimos vem por meio da palavra de Cristo. Então, a fé não vem por meio da Bíblia. A fé não vem por meio da leitura. A fé vem pelo ouvido. Então, os protestantes estão totalmente errados ao usar o livro. O livro pertence à congregação, à igreja. Uma pessoa lê, todo mundo ouve. Então já está errado aí, né? Essa coisa de levar a Bíblia para a igreja para todo mundo ler, para conferir. Vamos para o próximo texto. O primeiro texto sobre a Eucaristia foi São Paulo que nos legou. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. De fato, eu mesmo recebi do Senhor aquilo que lhes transmiti. Aí fala, na noite que foi entregue, o Senhor Jesus Cristo pegou o pão e aí vai falar, né, da Eucaristia, que ele vai consagrar o pão e o vinho, que é o corpo e o sangue do próprio Cristo. Tá aí, tradição de novo. Vamos para o próximo texto, Filipenses 4:4. Pratiquem o que aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Tradição de novo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Nós lhe recomendamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês fiquem longe de todo irmão que vive sem fazer nada e que não segue a tradição que recebeu de nós. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Timóteo, guarde o depósito. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Tome por modelo as palavras sadias que ouviu de mim, com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Guarde o bom depósito, por meio do Espírito Santo que habita em vós. Tiago, Epístola de Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a si mesmos. Então isso aqui prova que no primeiro século as pessoas ouviam a palavra. Ouviam e não liam. Segunda carta de Pedro, dos versículos 16 a 18. De fato, quando ensinamos a vocês sobre o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não tiramos isso de fábulas artificiais. Nós ensinamos porque fomos testemunhas oculares da grandeza deles. Pois ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando uma voz vinda da sua majestade lhe disse: Este é o meu filho amado, no qual
encontro o meu agrado. Essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 1. O que existia desde o princípio, o que temos ouvido e não lido, o que temos visto com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado, a palavra da vida. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que lhe anunciamos. Então, João e os outros apóstolos ouviram, ele anuncia. Terceira João 3,14. Terceira Epístola de João, que é capítulo único, versículo 14. Espero em breve ir para encontrar você e então conversaremos pessoalmente. E, para finalizar, o texto que já é clássico do Evangelho de João. Né? Já é clássico, muito conhecido no meio da igreja romana. Capítulo 21 do Evangelho de São João, versículo 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas, se fossem escritas uma por uma, penso que o mundo inteiro não teria lugar para os livros que precisariam ser escritos. Então, existe, aqui claro, é um exagero que ele fez, né, São João. Jesus fez muitas outras coisas. E essas coisas foram conservadas pela tradição. Ele disse, ele fez, tal, e foi conservado pela tradição. Então, como é que a gente sabe do batismo infantil? Porque Jesus ensinou isso. Como é que a gente sabe como deve ser o culto eucarístico? Jesus ensinou isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Todas as igrejas de origem apostólica, as antigas igrejas orientais, vou pegar a igreja erroneamente chamada de Nestoriana, que se separou em 430, que é uma igreja que fica lá no Iraque, que é a igreja assíria do Oriente. Ela tem sacerdotes, né? Ela tem bispos, padres, diáconos, sacerdotes. Tem liturgia. Acredita que o pão e o vinho consagrados pela epíclise recebe o Espírito Santo, se torna o corpo e o sangue de Cristo. Os sacerdotes têm paramentos. Eles honram a Virgem Maria. Eles rezam pelos defuntos. A igreja copta, as igrejas antigas orientais, que se separaram em 451, mantêm as mesmas doutrinas. Os padres usam paramentos, têm 7 sacramentos, rezam pelos mortos. A igreja romana também reza pelos mortos, os padres usam paramentos, tem 7 sacramentos. Tudo isso, mesmo essas igrejas tendo separado, elas conservaram esse depósito. Por meio do quê? Da sagrada tradição. Agora, a igreja que conserva a tradição integral, que não mudou, que não acrescentou e não diminuiu nada, é a igreja ortodoxa. Ela conserva na integralidade. Mas você pode ver que as igrejas apostólicas, em maior grau ou menor grau, elas conservam, umas conservam mais e outras conservam menos do depósito da fé, da sagrada tradição. Então aí está provado que existe a tradição, né? Então nenhum cristão da igreja de Roma, nenhum ortodoxo deve ficar apavorado quando o protestante fala assim: onde tem 7 sacramentos na Bíblia? Onde está a crisma na Bíblia? Né? Onde está que tem que honrar a Virgem Maria? Onde tem que honrar que tem que ter incenso na igreja? Onde está escrito na Bíblia que tem
Onde está escrito na Bíblia, por exemplo, que tem procissão? Onde está escrito na Bíblia? Onde está escrito na Bíblia que o casamento é sacramento? Onde está escrito na Bíblia que tem o sacramento da penitência que envolve confissão? Então, o cristão não deve se preocupar com isso, porque já está demonstrado claramente que não é para ler, não é o que está escrito que vale, mas é o que entra pelo ouvido, que é a tradição que foi conservada. Porque a igreja não acabou com a morte dos apóstolos, como querem, por exemplo, as testemunhas de Jeová. A igreja teve uma continuidade por meio da imposição das mãos, que é o sacramento da ordem, do episcopado. Né? O episcopado. Então, o episcopado deu continuidade à igreja através do sacramento, da ordem, e também por meio do depósito da fé, que é a sagrada tradição, que aí chegou até os dias atuais. Tá? Então, o que vale é a sagrada tradição. E a Bíblia descolada da igreja, a Bíblia descolada da sagrada tradição, ela não vale nada, ou vale pouca coisa. Bom, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se você não é inscrito, é a primeira vez que apareceu aqui, se inscreva no canal, aperte o sino de notificações para mais vídeos como este, compartilha este vídeo nas suas redes sociais, e muito obrigado pela audiência, e que Deus abençoe a todos, agora e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.